E eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha ao vivo e você que tem nos acompanhado pelas nossas redes sociais. Nós teremos dia 15 de novembro aqui a Policlínica da Alma, e será um dia inteiro das 9 da manhã até as 20 horas, onde nós vamos tratar de corações feridos e de como tratar corações feridos. Você que está ferido e você que quer tratar de pessoas machucadas, 15 de novembro, as informações estão no site www.ibbr.org.br. Lá você vai poder também fazer a inscrição, e também pelo nosso aplicativo, que já está disponível na Google Play e também onde você baixa aí pelo sistema iOS, se você usa a Apple, tá bom? Então venha nos visitar. Nós ficamos na Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, em Curitiba, Paraná. Deus abençoe sua vida. Quero falar hoje sobre sinais que vêm do céu. O nosso Deus é um Deus que fala com o seu povo. O nosso Deus é um Deus que nos dá sinais, não só de que Ele se manifesta entre nós, mas de que Ele ouve a nossa voz. Jesus Cristo, em João capítulo 4, diz: se não vires sinais e maravilhas, de forma alguma crereis. Os sinais, eles estão assim, recheando as passagens das Escrituras Sagradas. Desde o livro do Gênesis, capítulo 9, Deus coloca um arco colorido que nós chamamos de arco-íris, como um sinal de que jamais o Senhor traria juízo sobre a face da terra, destruindo toda a carne com água. A Bíblia diz que, Juízes capítulo 6, há um homem chamado Gideão, e Deus manda um anjo saudá-lo como um valente guerreiro. Mas ele estava vivendo uma circunstância de incredulidade, porque um povo ali, que hoje seria a Arábia Saudita, atacava e saqueava o sul de Israel, e ali ele pergunta: onde estão os sinais de Deus? E ele precisa ser curado dessa incredulidade, e ele começa a pedir sinais. Ele pede que o novelo então fique seco diante de um orvalho que vai molhar toda aquela circunferência em volta, e depois ele pede um outro sinal para que aquele mesmo novelo fique encharcado de água, enquanto a circunferência em volta fique seca. Nós vemos fariseus, nós vemos religiosos cobrando de Jesus sinais. Jesus diz: uma geração adúltera e perversa pede um sinal, mas nenhum sinal vos será dado que não seja o sinal do profeta Jonas. Porque assim como o profeta ficou no ventre do grande peixe por 3 dias e 3 noites, assim também o Filho do Homem vai ficar no ventre da terra. Os sinais são anúncios de que o Rei da Glória, de que o Senhor, Ele entra, Ele afeta, Ele introduz nesse mundo nosso cronológico de tempo e espaço. Ele vem para nos visitar. São sinais do reino. Quem pecou para que essa criança nascesse cega? Os seus pais ou ele? Nenhum nem outro. Isso é um sinal. É um sinal. Isso aconteceu para que se manifeste a glória de Deus no meio de vocês. Deus é um Deus que faz sinais. Só que às vezes Deus está andando do nosso lado, fazendo sinais e nós não percebemos. Jesus caminha numa estrada chamada Estrada de Emaús. E ali ele, ressurreto, se encontra com um discípulo, e eles estão caminhando por aquela estrada. Jesus está do lado deles, e eles não conseguem perceber os sinais, até que Jesus é constrangido a entrar na casa com eles e passar a noite. Então ele, mais uma vez, ele parte o pão, e quando ele parte o pão, eles descobrem: é Jesus. Às vezes nós somos cínicos, muitas vezes nós somos pessoas que nós percebemos, ouvemos os sinais e simplesmente nós não acreditamos naquilo que estamos vendo. E eu quero falar sobre um sinal que Deus manda através de um profeta chamado Elias. Sinais que vêm do céu. Você pode passar para mim, por favor? A palavra de Deus diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós.
Então, 1 Reis, capítulo 18, verso 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar, para o mar Mediterrâneo. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. Pode passar. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem. Eu quero sublinhar essa palavra. Um pequeno sinal. Há um pequeno sinal apenas de que uma oração moveu o mundo espiritual e chegou diante do trono do Senhor. E mais do que isso, trouxe uma resposta de Deus. Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entrando, os céus se enegreceram, como nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Deus é um Deus que traz sinais, que traz respostas para a minha vida, para a sua vida. Elias era um mesmo sujeito às mesmas tentações que nós. Ele era um homem que um dia estava feliz, outro dia estava triste. Um dia ele estava clamando para que Deus descesse fogo do céu e acabasse, arrasasse com aqueles que eram os profetas de Baal. E ele venceu ali as profetisas de Azerá. Mas no dia seguinte, ele se enfia dentro de uma caverna, deprimido, e pede a morte. Ele era um homem igual a nós. Ele tinha essas mesmas experiências de vitória e de derrota que o cotidiano que a gente vive oferece. Mas ele vê um sinal. A Bíblia diz em Isaías 7,14: eis que a virgem conceberá. Esse vai ser um sinal. O sinal que vocês vão ver, os anjos, em Lucas capítulo 2, diz assim: vocês vão ver um sinal. Hoje vos é nascido o Salvador. Isso vai ser o sinal. Vocês vão encontrar o menino enrolado num pano dentro de uma manjedoura. Existem sinais que Deus está falando conosco, sinais da sua presença todo dia, sinais de que Ele tem fortalecido o nosso caminhar, sinais de que Deus tem nos dado resposta, mas muitas vezes nós ignoramos. Tiago capítulo 5, verso 16 fala sobre isso, até o verso 18. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito ter seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Uma oração pode mover a mão do Senhor? Uma oração pode interferir no clima? Uma oração pode fazer o céu responder com não e depois o céu responder com sim? Uma oração pode secar a terra por 3 anos e meio? Uma oração pode trazer um som de abundante chuva que vai sarar a terra? Deus é um Deus que está atento às orações. Deus é um Deus que está atento ao clamor do seu povo. Deus é um Deus que ouve. Eu ouvi muito bem, Êxodo capítulo 2, a dor e o sofrimento do meu povo. Eu vi a sua miséria e eu desci para libertá-los da mão do faraó. O nosso Deus é um Deus que vê. Os seus olhos, os olhos do Senhor, eles estão por toda a terra. O nosso Deus não é um Deus que perde detalhes. O nosso Deus não é um Deus que perde o compromisso que Ele tem conosco, de estar conosco todos os dias até o final dos séculos. O nosso Deus é um Deus que está atento ao clamor. Ele é sensível a um coração quebrantado e contrito. Eu não rejeitarei. O nosso Deus é o Deus que operava no passado, opera no presente, operará no futuro. Uma oração de adoração é uma oração
que fala a respeito do Deus que fez, que faz e que fará. Mas uma oração de louvor é outra coisa. A oração de louvor fala daquilo que Deus é. Você encontra na Bíblia orações de confissão de pecado. Você encontra na Bíblia orações de clamores íntimos. Você vê Ana com a boca no pó, entregando ao Senhor um filho que ela não tem e chorando para que o ventre dela seja cheia. Você vê na Bíblia, em Lucas capítulo 1, um anjo aparecendo para um velhinho, porque Zacarias era velhinho, marido de Isabel, avançados em idade. Você que fala assim, para mim acabou, para mim não dá mais, eu já passei do tempo. O anjo diz, a tua oração foi ouvida e a tua mulher dará à luz a um filho. Nosso Deus é um Deus que está atento a todo tipo de oração. Tem oração que você clama e pede, e tem oração que você agradece e dá graças. Existe oração em tempo de dar graças, existe oração em línguas. A Bíblia diz, Atos 2, não fala de oração em línguas, fala de gente falando em línguas. Mas 1 Coríntios capítulo 14 diz que o Espírito, a Bíblia diz que Deus, pelo seu Espírito, dá a alguns o dom de orar em línguas. A Bíblia diz que eu e você devemos ter um relacionamento com o nosso Pai, que o nosso Deus é um Deus que quer nos ouvir. E Jesus diz, em Mateus 6, em Lucas 11, ele diz, quando orares, diga assim, Pai nosso que estás nos céus. Existe uma relação de paternidade entre o ser humano e Deus. Existe um quadro claro de que o nosso Deus é um Deus que quer fazer bem a gente. Qual de vós que sendo maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não vos dará do Espírito Santo àquele que pedir. O coração orgulhoso do homem impede ele de pedir. O coração orgulhoso do homem ele quer fazer sozinho, ele sabe tudo, ele pode tudo, ele é inteligente, ele é mais capaz, então ele não se humilha. Quando a Bíblia diz que o homem se humilha, Deus sara a terra. Segundo Crônicas 7,14 diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. São casas adoecidas, são relacionamentos traumatizados, são vidas aprisionadas e as pessoas não abrem a boca para clamar ao Senhor. Gente que impressionou Deus com a sua fé, pessoas que Deus disse não para elas, Deus disse eu não vou te dar. E aquela mulher cirofenícia diz para ele, Senhor, até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus diz, mulher grande é a tua fé. Vai e seja feito como tu creste. E a vida da filha dela foi sarada lá longe. O nosso Deus é Deus do longe e Deus do perto. No mundo espiritual não existe distância. Eu digo ao meu servo vai, ele vai. Eu digo ele vem. Eu digo faz, ele faz. Diga uma palavra, libera uma palavra e o mundo espiritual vai reagir. Libera uma palavra de fé. Porque se a tua fé for como um grão de mostarda, tu dirás ao monte, sai daqui e vai para lá e nada vos será impossível. Mas o coração do homem mergulhado, é interessante isso, mergulhado na ciência, e a ciência é boa. A Bíblia diz que nos últimos tempos a ciência se multiplicará. Mas a ciência que é divorciada, que exclui o Senhor, que coloca Deus para fora, que dá o cartão vermelho para Deus, é uma ciência que não conta com o favor do sobrenatural. E aqui Elias vai nos ensinar a experimentar o sobrenatural do Senhor. O nosso Deus é um Deus que fala para a gente orar por coisas boas. Ore por coisas boas, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens, diga, dará bens, dará bens aos que lhe pedirem. Quem fala isso é Jesus Cristo. Essa palavra que nos anima, que nos desafia, é uma palavra que vem do Senhor. E Ele está dizendo que você deve pedir para você receber, que você deve buscar
que você deve perseverar em bater numa porta. Tem muita gente que desiste fácil demais. Tem pessoas, gente, que são desanimadas demais. Tem pessoas que não esperam para ver o sinal, que sobem na montanha uma vez só, não 7 vezes é ruim demais, é muito longe. E é por isso que não recebem. Deus fala, ore pelas coisas boas, porque você vai receber com recompensa. Existe recompensa, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele, não é só domingo na igreja, é de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, digo-lhes que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achar a fé na terra. Sabe por que Deus não faz coisa na nossa vida? Ausência de fé. É religião demais e fé de menos. É tradição demais e fé de menos. É teologia demais e fé de menos. Por que Deus aparece para a prostituta e não aparece para o fariseu, religioso profissional? Por que o anjo apareceu para Madalena, aquela mulher que tinha 7 demônios? Por que o anjo não apareceu para Herodes, muito inteligente e capaz, governador da Judéia, enviado do rei de Roma, do imperador? Por que não apareceu para Herodes, para Pôncio Pilatos? Por quê? Porque o coração que está voltado, apaixonado por esse mundo aqui, não consegue enxergar sinais do céu. A parábola do Lázaro e do rico, ela fala sobre isso. Um homem, ele morre e o outro também morre. Um vai para o chamado seio de Abraão, tipificado pelo céu. O outro vai para o inferno. E aí ele fala, manda que ele venha aqui para me traga aqui na ponta do dedo um pouco de água. Ele não pode. Há uma separação, um abismo entre eles. Ele não pode ir para aí. Então manda que ele ressuscite. Manda que Lázaro ressuscite para que avise meus familiares. E Deus fala, se eles não creem na palavra de Deus, nem que haja um sinal desse, que o morto ressuscite, eles não vão crer. Por que os sinais não acontecem na nossa vida? Incredulidade. E aí vai buscar na ciência um argumento científico para dizer, não, ele não estava bem morto, ele estava só meio morto. O nosso Deus é um Deus que se importa com a sua alegria. Ele se importa com um sorriso nos seus lábios. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. O nosso Deus é um Deus que é fonte de toda alegria. Isaías capítulo 61, verso 1, começa a dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para libertar, para pôr liberdades, para abrir portas de prisões, para anunciar o perdão, para tirar a tristeza e nos vestir com vestes de alegria, para tirar de nós a cinza e colocar em nós alegria e festa. É isso que Ele quer da gente. Ele se importa com a minha alegria. Na verdade vos digo que tudo, diga tudo, igreja, tudo, diga tudo com vontade. Tudo quanto pedires ao meu Pai, em meu nome, Ele vou-lo-á de dar. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis para que a vossa alegria se cumpra. Peça e lhe será dado. Pastor, mas eu quero adorar a Deus. Adore. Tiago capítulo 5 fala sobre isso. Você está feliz? Cante louvores. Você está triste? Ore, mas se você está doente, você vai orar. E se você não pode orar, chame os presbíteros, chame os pastores da igreja, eles vão ungir com óleo, a oração da fé vai levantar o enfermo, e se tiver pecados, eles serão perdoados. O nosso Deus se importa com a nossa tristeza, gente. Você acha que Deus não se importa com a sua tristeza? Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito. Olha o nome do sujeito, Epafrodito. Nós temos 2 irmãs grávidas aqui. Uma vai ter neném provavelmente 15 de novembro e uma amanhã. É um nome para você botar no nome do seu filho. Epafrodito, amigo do apóstolo Paulo. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, estava muito angustiado de que estivesse ouvido que ele estivera doente. De fato, esteve doente e quase à morte. A notícia que Paulo recebeu é que alguém que ele ama estava doente, ameaçado pela morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza.
Não é que Deus livrou ele da morte para que ele vivesse mais. Não. Deus me livrou da morte dele para que eu não ficasse triste com a perda e a saudade daquele irmão que eu amo. Deus se importa com a sua tristeza. O nosso Deus, gente, no céu, é interessante quando você lê Apocalipse 20, Apocalipse 21 e 22, eles estão falando do céu. E ele diz lá umas promessas que você não entende. São ruas de ouro e portas de pérola. E anjos cantando santo, santo, santo. Mas ele diz, e lá no céu não haverá mais morte, nem dor, nem maldição e nem choro, porque Deus enxugará todas as nossas lágrimas. No céu a morte acabou, é a morte da morte, porque nós vamos viver na eternidade. Deus se importa com a minha tristeza? Se importa. Agora, o que que rouba, pastor? Por que que eu oro? Por que que eu oro, pastor? E Deus parece que não me ouve. Número 1, motivos errados. Orações egoístas. Orações fora do propósito do Senhor. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleitos. São motivações voltadas para a não glória do Senhor, ou seja, para o pecado. É gente que não sabe que existe limite para a oração. Qual é o limite das orações? E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis qualquer coisa e vos será dado. Qual é o problema? Nós pedimos aquilo fora do propósito, fora do chamado, fora da bênção e fora da vontade do Senhor. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que Lhe fizemos. Número 2, por que que Deus se cala? Por que que a mão do Senhor não se move em meu favor? Escute, o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Isaías 59, 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados se encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Você anda em pecado, você ama o pecado, você celebra o pecado, você fala, mas é só um pecadinho, mas todo mundo faz. Escute, a Bíblia está dizendo que esse pecado tapa os olhos do Senhor. Esse pecado obtura, ele fecha, ele tapa, ele coloca, ele constrói um bloqueio no ouvido do Senhor para que Ele não te ouça. Por que que eu não ouço? O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Gente que sabe por onde deve andar, mas não anda. Gente que sabe que tem que trilhar um caminho que Deus diz assim, ande por aqui e você vai ser feliz. Eu vou andar por onde eu quiser, meu corpo, minhas regras, meu filho, minhas regras, eu faço do meu jeito e ninguém tem nada a ver com isso, porque quem manda na minha vida sou eu. Então vai. Porque quando você buscar o Senhor, Ele não vai te ouvir. Isaías capítulo 58 fala sobre o verdadeiro jejum. Você pensa que é esse jejum que eu quero? Ele diz que você incline sua cabeça como um junco uma vez na semana, uma vez de vez em quando, e se cubra com pano de saco e cinza. Não é isso não. Os seus jejuns terminam em brigas de socos. O que eu quero é que você solte o cordão, o jugo da injustiça, que você faça o bem, que você divida a comida com o faminto, que você vista aquele que está nu. Então, a sua oração vai chegar no céu, e Deus vai trazer tua cura como o raiar do novo dia. O nosso Deus é um Deus que fala para o povo não orar. Em Jeremias 7, Deus está tão decepcionado. Naquela região de Israel, eles adoravam uma entidade maligna chamada Rainha dos Céus, ou Senhora dos Céus. Tu, pois, não ores por este povo. Já imaginou? Deus fala assim, fica caladinho que eu não quero que você ore. Não ores. Nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Porventura não vês tu
o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. O nome disso aqui é adultério espiritual. Deus é o teu Deus, Ele quer ser o único Deus na tua vida. Ele não quer que você confie em mais ninguém. Não terás outros deuses além de mim. Eu te basto. Basta a minha presença na sua vida. Não confie em mais nada. Confie em mim. Mas o povo começa a confiar em ídolos, na sorte, no seu próprio braço. Deus aqui, ele fala assim, não adianta orar porque eu não vou ouvir. E Deus não ouviu não, hein? Esse povo aqui, gente, é capturado pela Babilônia de uma maneira tão cruel, que até o templo, que era o local de reunião de oração, ele é destruído. Quando Deus fala sobre isso, ele fala, primeiro você acerta as contas comigo. Primeiro, acerte sua vida com Deus. 1 Reis 18, diz o seguinte, e vendo todo o povo cair sobre os seus rostos, e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. O que está acontecendo aqui? É hora de acabar com a seca. Então, Elias propõe, vamos fazer aqui, vamos combinar aqui uma partida. Vamos combinar aqui, eu faço aqui e coloco o meu sacrifício, uma ovelha, e você coloca o teu. E vocês vão clamar o teu Deus, eu vou clamar o meu. E o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E os profetas de Baal e Azerá ficam lá se cortando o dia inteiro, até a hora nona, até as 3 da tarde. E Deus não responde. Então Elias faz algo que ninguém imagina. Ele pega 4 baldes de água. Pensa um tempo que o povo estava morrendo de sede, porque tinha 3 anos e meio sem água. E ele coloca aquilo que é mais precioso no altar. O nome disso é a oferta de generosidade. Imagina você com sede, o povo está morrendo de sede, o gado está morrendo de sede, a vida está acabando. E você pega aquilo que é mais precioso, água, e derrama sobre o altar. Gente, aquilo sobe para Deus como uma oferta, e Deus responde com fogo, que queima a oferta, que queima e lambe o rego de água. E aí o povo diz, eu vi o sinal, o fogo desceu para o céu, do céu, agora o Senhor é Deus. Tem gente que vive de sinal. Se Deus não fizer, se Deus não mostrar, se Deus não me curar, se Deus não me abençoar, e se Deus não fizer isso? Deus é Deus. O mesmo Deus que eu sirvo e você serve, disse não para Paulo, quando Paulo falou, tira de mim esse espinho, Deus disse não. Ele orou 1, 2, 3 vezes, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus diz não, querido. Você pode ser um infantil na fé, um imaturo na fé, que acha que Deus só diz sim. Deus diz não, quando é para o nosso benefício. Senhor, se possível for, aparta de mim esse cálice. Deus disse, não, Jesus. Porque se Jesus não vai para a cruz, nós estaríamos eternamente perdidos. O nosso Deus, gente, é um Deus que Ele exige perdão. O perdão não libera o agressor, escute isso. O perdão libera você que foi agredido. O perdão coloca o agredido fora do calabouço da amargura. O perdão, a gente tem ideia, não, eu vou perdoar ele porque ele merece. Eu vou perdoar ele porque agora ele está bonzinho. Não é nada disso. O perdão liberta o coração daquele que foi abusado, daquele que foi massacrado, daquele que tentaram matar, daquele que tentaram abortar, tentaram te destruir, não é isso? E você quer fazer justiça com as próprias mãos. Ele vai pagar caro. Que do perdão não é algo que você beneficia os outros, não. O perdão beneficia você. Você. Havia uma maneira muito cruel de se matar pessoas
naquele tempo de Jesus. Sabe como é que era? Você matava alguém, você cometia algum crime, eles pegavam o corpo daquela pessoa morta e amarravam no teu corpo. Amarrava mão com a mão, pé com pé, e aquela pessoa era obrigada a levar aquele cadáver em cima dele. Ele acabava morrendo com aquele corpo apodrecido e envenenado pela morte. Aquela morte contaminava isso. É isso que a ausência de perdão faz. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Hoje é o culto que eu amo, que é o culto da ceia. E na ceia eu conversei com a diretoria, conversei com alguns irmãos, conversei com o pastor da teologia e falei, na maneira que eu enxergo, na maneira que eu enxergo, a ceia é para todo mundo. A Bíblia não exclui ninguém da ceia. A Bíblia diz, cada um examine-se, pois, a si mesmo. Para de olhar para a vida dos outros, olha para a tua. Para de querer consertar a vida dos outros, conserta a tua. A ceia não é lugar para você olhar se o irmão está vestido bem ou vestido mal, se ele está andando bem ou está andando mal. Lá, o irmão está em pecado tomando ceia, que isso ele resolve com Deus. A ceia é para eu olhar para mim. Cada um, pois, examine-se a si mesmo e então coma. A Bíblia não convida a gente para não comer, mas a religião coloca bloqueios. Não, você não é da minha religião, você não pode celebrar comigo. Onde está escrito que quem não é batizado não pode participar da ceia? Me mostra isso. Me mostra onde está escrito isso. Somos às vezes religiosos demais e bíblicos de menos. O perdão é Ele que abre o espaço para o céu me ouvir e trazer sinais. E quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, diga todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-las-ei. Jesus em Marcos 11, ele está falando o seguinte, gente: a maneira como eu perdoo mostra a maneira como eu vivo com Deus. Gente que não perdoa o outro não tem comunhão com Deus. Perdoe para que você seja perdoado. Perdoe as nossas ofensas, assim como, da mesma forma, eu perdoo. Pessoas amarguradas vivem entristecidas. Pessoas que não conseguem liberar, porque acham, não, eu tenho um sentimento ruim. Quem falou em sentimento? O sentimento da dor você pode carregar a vida inteira. Mas quando você fala, eu não vou te cobrar mais, ali, querido, há uma porta, há uma chave de liberdade. O Filho do Homem veio para perdão de pecados. Ele não veio chamar nenhum perfeito. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui não existe ninguém melhor do que ninguém. Nós somos todos um montinho de pó. Você acha que isso é importante? Que você é pó, você vai morrer e vai virar pó. Porque vieste do pó e ao pó retornarás. O que afasta e bloqueia os relacionamentos? Quero, pois, que os homens orem em todo o tempo, levantando mãos santas, sem ira, nem contenda. Relacionamentos partidos. Você acha que a sua briga, a maneira como você trata o seu esposo, a sua marido, o seu filho, não bloqueia a oração? Igualmente vós maridos, coabitai com elas, as esposas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Eu não estou nem falando de feminicídio que está em moda, não. Eu estou falando de lutas cruéis, brutais, de gente que fica de mal dentro do casamento. Pode preparar, a sua voz não será ouvida, mulher e homem, porque o relacionamento partido, ele faz um bloqueio com o céu. E pior do que isso, a pessoa ouve e não vai consertar. Eu vou pensar se vou resolver.
Gente, eu quero acesso ao Pai livre o tempo todo. Se Deus traz no meu coração, eu não tenho problema nenhum de perdoar. Eu sou desse jeito. Pessoa me maltrata, me trai, me engana. No dia seguinte eu estou de bem. Tem pessoas que guardam com a máquina de calcular, com ábaco, e guardam na agenda. Naquele dia você falou, naquele dia você disse, mas eu nem lembro mais o que eu disse. Aí não entende por que Deus não ouve. A ausência de perdão e bloqueio é. Número 4, o que rouba a eficácia? Por que eu não vejo a nuvem, pastor? Porque, pastor, eu estou pedindo a chuva, mas de repente uma nuvenzinha é um sinal. Falta de fé. Tiago 1,6,8. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e é lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Em Marcos capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus chegou em Nazaré. E lá em Nazaré, ele era conhecido como o quê? Como filho do carpinteiro. Ele não era o Messias, ele não era o Yeshua Hamashia, ele não era o Deus da glória, ele não era o verbo da vida. Quem ele era? Um profeta sem honra. Sabe por que você não é curado? Porque você não confia na oração do teu marido. Você não confia na oração da tua esposa, nem do teu filho. Porque para eles só são teu marido, teu filho, teu pai e teu esposo. Tem que ser a oração do pastor, do líder da célula. Que Deus coloca nas nossas mãos autoridade. Você quer sinal? Estamos falando de sinais. Portanto, estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Sabe por que Deus não faz? Porque você não crê que Ele vai fazer. Esse aqui é aquele irmão, conheço a história dele. Aquele irmão que um dia pecou, aquele irmão que um dia se aborreceu, aquele irmão que um dia tropeçou. Eu sei que ele é filho do carpinteiro. Nós mesmos dizemos para Deus que Deus não pode fazer. A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, aquele homem que concordou com o assassinato de Estevão, as mãos daquele homem blasfemo, perseguidor, injuriador. A Bíblia diz que Deus tirou o Egito, tirou o povo de Israel do Egito pelas mãos de Moisés, aquele mesmo que matou o soldado e enfiou ele debaixo da terra. Sabe por que não acontece? Porque você não crê. O qual em esperança, gente, Romanos 4 é uma lição de fé. Creu contra a esperança. Todo mundo espera a morte, todo mundo espera a desgraça, todo mundo espera a tristeza, todo mundo espera a derrota. Ele creu contra a esperança, ele tinha 100 anos. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, que tinha 90. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Sabe por que ele é pai da fé? Porque ele esperou 25 anos. Desde a promessa. A promessa veio com 75. Gente, com 75 anos, você talvez esteja perto disso, ou já tenha isso. Você já fechou a fábrica. 75 anos, pastor? Não quero mais nada. Deus chega para esse homem e fala assim, se prepara que você vai ser pai. Eu fico imaginando esse Abraão, vai na tenda dele, Sara, minha mulher. Deus disse que eu vou ser pai, larga tudo, vamos sair desse lugar aqui de Ur dos Caldeus, vamos, Deus, aonde é? Não sei, disse que vai me mostrar, vai para a terra que te mostrarei. Só quero que você largue a casa do teu pai, a tua parentela, vai. Ele vai andando, ele vai torto, ele vai para Arã, ele sai de Arã e vai para Canaã, e quando ele chega lá, Sara, você é mãe, então vamos trocar o papel de parede, você está esperando neném, o que você faz? Você compra aquele bercinho lindo, você manda vir aquele carrinho importado, a cadeirinha pro carrinho, ele vai andar de carro com a gente. Bota a cadeirinha de segurança no carro, prega aquela chupeta que você vai fazendo barulho, tem sabor.
Você se prepara, compra uma pilha de fralda descartável. Aí passa 1 ano, o filho não vem. 2 anos, o filho não vem. 3 anos, o filho não vem. 4 anos, o filho não vem. 10 anos, o filho não vem. 20 anos, o filho não vem. Ele creu contra a esperança. Creia contra a esperança. O justo não vive por aquilo que ele vê. Ele não atentou para o seu próprio corpo. Quando a gente olha para a gente é incapaz. Você está entendendo o que ele está falando? Ele não atentou para o corpo da mulher dele. Gente, 90 anos. Aquela mulher já era um maracujá de gaveta. Você está entendendo o que ele está dizendo? Você sonha que a tua bisa vai ser mãe. Ah, vovó está grávida. Você sonha com isso, gente? Você sonha com a tua avó grávida? Tive um sonho, pastor. Vovó estava em trabalho de parto. Você sonha com isso? Ele sonhou com isso. Ele creu nisso. O justo não vive por aquilo que ele vê. O justo vive por aquilo que ele crê. O justo pela sua fé viverá. Hebreus capítulo 2, verso 4. O livro de Gálatas, a carta aos Hebreus, a carta aos Romanos, eles repetem o tempo todo. O justo não vive pela circunstância. O justo vive pela fé no Deus que é, que era e que há de vir. Nós vivemos pela fé. Por que orar, gente? Número 1. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Deus vê ou não vê, gente? Deus vê, gente. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum outro ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele... Gente, talvez você seja dono de uma empresa. Você tem alguém que trabalhe para você na sua casa, que passe a sua roupa, ou que ajude você a limpar a sua casa. Alguém que trabalhe para você, te ajudando em coisas, em tarefas da sua empresa, no seu escritório, no seu consultório, na sua escola. Alguém que te ajude a fazer o dever de casa. Uma professora que te ajuda, alguém que trabalha. Sabe o que está comunicando aqui? Que não há outro Deus que trabalhe para mim, que trabalhe para você. Se Deus pode me favorecer, por que eu não vou orar? Por que eu vou tentar viver uma vida me esforçando por algo que o Senhor pode fazer? Alguma coisa impossível, Senhor? Gente, por que orar? Clame a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Sabe por que orar? Porque nós somos ignorantes. Nós não conhecemos. Ah, deixa que eu sei fazer. Deixa que eu sei pescar, Jesus. Pedro, pega essa rede e lança do lado direito. Jesus, eu sou pescador, sou pregador, sou faz milagre, sou cura enfermo, sou expulsa demônios, mas de pescaria, vamos combinar, Deus? Entendo eu. Pedro pega e joga a rede do lado direito. Ele falou, eu sei fazer, tá bom? Olha como é que Deus vai quebrando o coração do orgulhoso. Às vezes Deus tem que quebrar a gente. Quebrar a gente, levar a gente para o deserto, para a gente aprender que Ele é Deus. Que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca do Senhor. Ele traz aquela rede cheia de 153 grandes peixes. Sabe o que ele fala para Jesus? Aí que ele percebe. Afasta-te de mim porque eu sou pecador. Jesus, calma, calma. Não tenha medo. Não temais, eu farei de ti pescador de homens. O nosso Deus é um Deus que fala coisas e sabe coisas que nós não conhecemos. Gente, o nosso Deus entende, Ele entende das questões da tecnologia da informação. O nosso Deus entende tudo, sabe de quê? Dos aplicativos. O nosso Deus entende de economia. O nosso Deus entende de cirurgias. O nosso Deus entende da ciência do corpo humano. O nosso Deus, Ele tem um conhecimento que a gente não tem. O conhecimento dEle é insondável. Porque se Deus responde coisas que eu não conheço, que eu não sei, que eu sou, abre aspas, ignorante. Eu sou ignorante. Mas o orgulho do homem diz, não, deixa que eu me viro. Então vai, meu chapa, te vira. Por que orar? Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão, batam, batam. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta.
Vocês nem fazem ideia pelas coisas que eu estou orando. Por você, pela tua família. Todo dia eu oro por vocês. Todo dia. Todo dia. Ei, pastor Fabíola. Nós nos reunimos aqui às 9 da manhã, sabe para quê? Para orar. Tem gente que trabalha e não pode vir. Eu entendo isso. Eu entendo isso. Mas tem gente que não trabalha, que fica dormindo às vezes até o meio-dia, que pode vir, que não fica dormindo até o meio-dia, que pode vir e não vem para orar. Olha o que eu vou dizer para você. Nós teremos aqui em Curitiba, essa cidade que já tem 3 milhões de habitantes, um culto nessa igreja, às 9 da manhã de terça-feira. Pode esperar isso. Aonde o Senhor vai responder com milagres. Aonde pessoas com fé vão se reunir para orar e para bendizer o nome do Senhor. Quando você diz assim, eu não vou orar, eu não preciso de orar, você está retendo. E aqui eu quero dar para a gente encerrar 5 pequenas lições da pequena nuvem. Número 1, aprenda a falar do futuro com fé. 1 Reis 18:41, e disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, pois há ruído de abundante chuva. Presta atenção, há 3 anos e meio não havia chuva alguma, nem uma gota. Nem uma gota. Em Lucas 4 diz, havia muitas viúvas em Israel no tempo que houve fome, sede, que o céu se fechou. Só uma foi visitada. Ou seja, a chuva estava caindo aonde, gente? Aonde? Na Síria. Em Israel não. Em Israel não. Esse homem vai para o Carmelo. Carmelo é centro de Israel, é leste, é oeste de Israel, próximo ali ao mar Mediterrâneo, mas é centro. Sabe o que ele fala do futuro? Agora que o povo disse, agora que o povo comunicou pela sua boca, só o Senhor é Deus, sobe e come, porque o futuro vai ser melhor. Sobe e come, porque eu estou ouvindo já o som de abundante chuva que está vindo por aí. Ele comunica a bênção do Senhor sobre o seu futuro. Ele não fica amaldiçoando sua própria vida, dizendo eu não presto para nada, eu não sou ninguém, eu nunca vou ser ninguém, eu nunca vou chegar lá, eu não tenho dinheiro, eu sempre vou ser solitário, eu nasci ruim, vou morrer ruim e vou viver a minha vida ruim. Ele não fala isso, ele começa a comunicar o que o braço do Senhor, o que a mão do Senhor, o que o poder do Senhor vai fazer. Sobe, come e bebe, porque eu já estou ouvindo. Eu estou ouvindo notícias. São pessoas que ouvem aquilo que é bom, no meio da desgraça, no meio da fome, da miséria, no meio da destruição familiar, no meio do seu problema, no meio da dificuldade dentro do hospital. Eu já ouvi uma voz, eu estou vendo um sinal, hein? Eu estou profetizando sobre o futuro. Número 2, busque a resposta de Deus. Elias subiu o Monte Carmelo, inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos. Coloca teu rosto entre os joelhos e busca o Senhor. Ele não foi bombardear, porque hoje a ciência faz isso, gente. Não está chovendo? Você pega partículas metálicas, vai bombardeando as nuvens produzem água. Mas naquele tempo, querido, eles não podiam contar com isso não. E quando você não pode contar com mais nada, busque somente o Senhor. Jó disse para Deus, o Senhor é a minha única esperança. Ainda que ele me mate, nele confiarei. Número 3, persevere até o fim. Disse ao seu moço, sobe e olha para a banda do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então disse Elias, volte lá 7 vezes. Você quer aprender um negócio aqui? Ele fala isso antes de começar a orar. Sobe lá. Vê se tem alguma coisa. Ah, não tem nada. O sujeito vem na igreja uma vez. O pastor ora por ele e fala assim, não aconteceu. Ele ora uma vez. Ah, não aconteceu. Querido, então jejua. Jejua 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Até vem a resposta. Abacuque, ele fala isso. Eu vou subir na torre de vigia. Eu só vou sair daqui quando Deus me responder. E Deus dá a visão para ele. Fala assim, coloca o que você está vendo numa placa. Para todo mundo passar, olhar e ver. O nosso Deus responde, sabe por quê? Quando você persevera. Quando você não desiste. Quando você não abandona. Soldados não abandonam trincheiras. Soldados não se rendem. Nós não estamos autorizados a desistir um dos outros.
Eu não vou conseguir cuidar de ninguém, mas nós podemos cuidar um dos outros. Persevere até o fim. Ore até o fim. Eu vou orar até o fim. Esse homem orou e subiu uma vez, 2 vezes, 7 vezes. E viu um pequeno sinal. Pastor, mas foi só uma pequena melhora. A febre estava em 41, desceu para 39. Hoje, depois de 8 anos bebendo, hoje ele não bebeu. Hoje ele não saiu com os amigos. Hoje ele não abriu o computador para ver pornografia. É só um pequeno sinal. Hoje, ninguém me ofendeu. Hoje, eu não falei uma palavra frívola, da minha boca não saiu palavrão. Hoje, eu consegui me controlar na minha gula. É um pequeno sinal. Creia em pequenos sinais, uma nuvem do tamanho da mão do homem, desse tamanho aqui. Basta um pequeno sinal. A Bíblia diz que tem um homem chamado Tomé. Ele é discípulo de Jesus. Ele viu os milagres de Jesus. Ele fica pensando que ele ficou ali. O que foi que Jesus fez hoje? Chegou atrasado. Ó, ele amaldiçoou a figueira, secou. O que ele fez hoje? Já chegou atrasado. Está vendo? A gente viu ele no resplendor da sua glória, no monte da transfiguração. O que aconteceu hoje? Hoje ele ressuscitou a filha de Jairo. Tomé viu. Mas quando anunciaram o milagre de que Jesus estava vivo, ele falou assim: se eu não colocar o dedo nas mãos dele, se eu não vir aqueles furos, aquelas marcas das chagas, se eu não colocar o dedo do lado dele, eu não vou crer. Gente, 10 versículos depois, Jesus aparece para eles. Cuidado com aquilo que você fala, hein? Jesus aparece e fala assim: e aí, Tomé? Ele fala: Senhor meu e Deus meu, vem aqui e coloca a mão. Você não falou que era incrédulo? Porque você viu, você creu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Você crê quando você vê, não é fé. Agora, quando você crê, quando você não vê, aí você está mergulhado na esperança da fé. Creia em pequenos sinais. E por último, confie que Deus já operou. Gente, eu já falei com Deus. Ele me ouviu. Ele me ouviu. A 7ª vez disse-lhe: levanta-se do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe. O sinal chegou, a resposta chegou. Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Confie que Deus já operou, ainda que o sinal seja pequenininho. Os sinais são pequenos. Abacuque, capítulo 3, verso 16. Ele vai dizer para a gente: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que você não tenha o que comer, o que beber, as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, que os bois não estejam mais nos pastos, você não tem mais o que vestir, ainda assim, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, os campos não produzem mantimento, ainda que as ovelhas da manada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia, me alegrarei. Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Nós vamos passar por dias difíceis, hein? Todos nós passamos por isso. Mas ainda que a figueira não floresça, eu vou olhar os pequenos sinais, amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos orar. Aleluia. Quero orar pela sua vida. Em meu lugar, você que nos visita aqui, feche seus olhos aqui, deixa eu orar por você. Você nos visita e você quer quebrar hoje, no seu coração, na sua mente, toda a incredulidade. Pastor, eu preciso quebrar essa incredulidade, essa ideia de que aquilo que eu sonhei não vai acontecer. Eu quero pedir para você, no seu lugar, só levante sua mão. Eu quero crer no milagre. Levante sua mão. Deus abençoe vocês. Pode abaixar sua mão. Você está vivendo um momento de secura. Pode ser nos relacionamentos, pode ser na família, pode ser no trabalho, pode ser na sua vida pessoal, pode ser na sua saúde. Na saúde de quem você ama.
mas você está orando, você subiu uma vez, você quer continuar subindo 7 vezes, 14 vezes, 21 vezes, você quer perseverar, até que o Senhor mande um sinal. Se você quer isso, levante sua mão, diga: eu quero milagre. Deus abençoe todos vocês. Alguém aqui essa noite precisa entregar sua vida ao Senhor? Eu quero fazer uma aliança com Jesus hoje, e eu quero que o mundo espiritual saiba que eu estou fazendo essa aliança hoje. Você quer hoje, não estou perguntando sua religião, não quero saber se você é crente, se você é católico, batista, metodista, presbiteriano, ateu. Você quer fazer uma aliança com o Senhor? Se você quer, levante sua mão, só isso. Eu quero, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, queridos. Deus, pode abaixar sua mão. Você quer uma pequena nuvem ou você quer uma chuva torrencial? Porque se você crê hoje que Deus vai mandar uma chuva torrencial, ainda que a nuvem que apareça amanhã seja pequenininha, esse é o sinal do Senhor, que Ele já mandou a resposta. Posso orar por você? Se você quer um milagre, Deus, eu ouvi essa palavra, e eu sei que o Senhor vai operar. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vem aqui, vamos orar juntos. Pode sair do seu lugar. Vocês que levantaram as mãos, você que não levantou a mão, você que quer assim dizer: pastor, eu quero orar agora, eu quero ser movido pela fé, eu quero ser movido pela esperança, eu quero sair desse deserto, eu quero sair desse lugar de secura, eu quero que a mão do Senhor opere em favor da minha família, dos meus filhos, em favor da minha vida, da minha casa. Eu quero pedir que o Senhor opere nos meus negócios. Eu quero pedir, vem aqui, sai do seu lugar, vem um pouquinho mais para cá, me ajuda. Sai do seu lugar, vamos orar. Vamos orar. Querido, você está aprisionado no pecado. Sai do seu lugar, vem aqui, empurra um pouquinho mais para cá. Vocês podem vir para frente, ajuda assim, isso. Você não consegue se libertar do pecado, ele jaz à sua porta e você não consegue dominar. Sai do seu lugar. Vamos levantar um grande clamor. Você pode crer comigo? A Bíblia diz: se você crer comigo, quando 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio de vós. A Bíblia diz que quando nós cremos juntos, isso abala o céu. Quando 2 ou 3 concordam sobre algo aqui na terra, isso é concordado no céu. Não tenha medo de pedir. Deus é teu Pai. Deus é teu Pai. Não tenha medo de pedir. Feche seus olhos. Pai querido, nós queremos nos juntar hoje como teus filhos, para dizer a Ti: Pai nosso que estás nos céus, manda para nós os teus sinais, Senhor. Pai, manda as tuas nuvens carregadas. Mas nós vamos crer, nós decidimos crer, ainda que apareça no horizonte apenas uma pequena nuvem, Senhor Deus. Mas nós queremos Te pedir o sinal de que a Tua chuva será abundante sobre as nossas vidas. E nós queremos profetizar aqui a respeito do nosso futuro, como um futuro de paz e de alegria. Queremos profetizar os nossos filhos Te adorando nessa casa. Queremos profetizar casamentos benditos do Senhor e cheios do Espírito Santo, casas de paz. Queremos profetizar famílias cheias da Tua presença. Queremos profetizar um futuro, Pai, onde a enfermidade não toca na nossa vida. Queremos profetizar, Pai, um futuro onde o Senhor é justiça à nossa frente e é glória à nossa retaguarda. Pai, nós hoje nos juntamos a Elias, colocamos a nossa cabeça entre os nossos joelhos, para nos humilhar, para dizer ao Senhor que nós precisamos do Teu mover, dessa Tua mão poderosa e do Teu braço forte. Pai, nós hoje pedimos perdão pela nossa incredulidade. Perdão, Senhor Deus, pelos nossos olhos que nos impedem de ver a Tua glória. Perdoa, Senhor Deus, pela tradição religiosa. Perdoa-nos, Senhor Deus, porque nós nos recusamos a crer que o Senhor é Deus sobre toda a terra. Pai, nós queremos perdoar aqueles que nos agrediram, gente falsa, gente imoral, gente violenta.
gente que nos machuca, uma, duas, gente que usa a gente que nos abusa. Queremos perdoar esses, pessoas que estão perto, pessoas que estão longe. Queremos perdoar os nossos agressores. Pai, não deixa que o nosso coração amargurado seja um bloqueio, para que os teus ouvidos não ouçam o nosso clamor, para que o teu braço não permaneça encolhido. Pai, em nome de Jesus, tira de nós aquilo que nos separa do Senhor, porque somos teus filhos. Pai, queremos pedir que o Senhor traga uma resposta, como um sinal do céu, como uma pequena nuvem que seja, Pai. Mas se o Senhor quiser trazer nuvens carregadas, faz chover no meio do teu povo, Senhor Deus. Faz chover no meio do teu povo, Senhor Deus. Faz chover no meio do teu povo. Eu oro assim em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém.